Fala, meu povo, boa noite, graça e paz, que o Eterno possa os deliberar bênçãos sem medidas sobre as vossas vidas. É sempre muito bom a gente poder estar aqui para falar de Bíblia. E como sempre a gente trata de assuntos um pouco polêmicos aqui, não vamos falar de Bíblia, né? Hoje uma edição especial do Adim. E nós vamos falar sobre um tema de fato polêmico. Ó, já tem 4 pessoas aí, 5 pessoas. Vamos dando oi aí, deixa eu saber quem está comigo. E hoje eu gostaria da interação de vocês. Eu coloquei aí uma pergunta no tema. Sou pontual mesmo, Marcelo, é isso aí. Eu gostaria de que vocês me dissessem o que vocês acham. Desigrejar é bíblico? Mano, Felipe Ribeiro, a paz, meu irmão. Deus abençoe. Vocês acham que desigrejar é bíblico? Olha, ó, meu mano Ivan Souza, pastor Marcelo Domeneghetti, lá de Camboriú, Santa Catarina. Bom ter o senhor por aqui, viu, meu amigo? Sua presença enobrece essa live. É isso aí, eu gostaria de saber, Jonathan Macedo, quem tá com a gente aí? Vamos lá, deixa eu saber quem tá comigo aqui, pra gente poder começar a interagir. Me ajuda aí, pastor Marcelo, o que o senhor acha? Desigrejar ou congregar? Joyce Cavalcante, lá de Goiânia. Deus abençoe, Joyce, a paz. E aí, o que vocês acham? Me deem a sua opinião aí. A gente tem visto que na atualidade tem surgido um movimento dos desigrejados e motivados por uma insatisfação. Não, eu sou seu servo, meu amigo, eu sou seu servo. Motivado por insatisfação. Eu não sei se com liderança, eu não sei se por não conseguir atingir as suas aspirações, mas surgiu um movimento. Leandro Camargo, paz e graça, chefe, Deus abençoe. Meu amigo Luciano Vilarindo já está conosco aqui também, lá de Goiânia. É bom ter o senhor por aqui, meu amigo. E uma galera aí que já está com a gente aqui. Missionário Jean, paz, guerreiro, Deus abençoe. É isso aí. E eu não sei qual é a motivação, mas a gente sabe que sempre tem uma motivação por detrás. Gustavo Santos, paz de Cristo, Gustavo. Você é de onde, Gustavo? Vendo a foto aqui não estou conseguindo lembrar, mas deixa aí pra gente de onde você é, pra gente poder debater aqui juntos. E eu quero a opinião sincera de vocês. Digam pra mim aí, paz, meu amigo pastor Luciano, digam pra mim aí o que vocês acham de desigrejar, para a gente poder começar aqui chegar num consenso, começar uma premissa boa do assunto e juntos chegarmos a um consenso bíblico. Eu formulei algo para passar para vocês aqui e eu gostaria de começar aqui compartilhando, enquanto vocês vão colocando a opinião de vocês, um texto bíblico que chama a minha atenção. Hebreus capítulo 10, verso 25. Graça e paz, Jailson Santos, Deus abençoe. Saudade, viu, amigo? Ó, o Gustavo é lá da Deguará 2, é isso aí, bênção. A igreja do mestre, pastor Dernival Lopes Penha, e do meu amigo Moré Neto Andrade, é isso aí. Hebreus 10, 25 vai dizer assim, ó: não abandonando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Olha, meu amigo Felipe já colocou aqui, ó. Meu amigo Felipe é um mestre, um estudioso da Bíblia, ele colocou aqui pra gente: esse movimento é antibíblico. A igreja foi instituída por Jesus. Quem adere a esse movimento está apostatando da fé em Jesus. É isso aí, meu amigo. Eu tô partindo mais ou menos desse pressuposto aí, eu concordo com sua premissa também. E aí eu tenho um texto interessante que eu quero compartilhar com vocês. O texto diz assim, ó: os sem igreja, ou mais comumente denominados de desigrejados, olha, ó, André Felipe está dizendo, usam muito o argumento de que a igreja somos nós, então não há necessidade de frequentar um templo religioso. É isso aí. Ó, os sem igrejas, ou mais comumente denominados de desigrejados, não são oficialmente filiados a qualquer instituição convencional de culto religioso cristão, mas nem por isso se consideram desviados a menos excluídos do reino de Deus. O entendimento dos novos adeptos deste movimento é de uma igreja
personalizada e doméstica. É que foram eles que se desvincularam da igreja dos homens e do profano sistema religioso da Babilônia, preconizado e denunciado no livro das Revelações. Alardeiam os novos posicionados eclesiológicos, se é que os posso chamar assim. Assim, esse fenômeno, vamos lá, ele tem surgido a fim de quebrar o sistema religioso atual. Eles acreditam, aqui, Joyce postou aqui, eu acredito que a igreja tem um papel fundamental na união. Salmo 133, 1, era uma das partes que eu ia citar. Fui muito bem recebida na Juventude 1 sede, lá aprendi muito sobre a palavra de Deus e a fazer o ID do Senhor. É isso aí. Eu penso assim, esse movimento ele tenta desinstitucionalizar a igreja. De fato, a institucionalização do evangelho, ela parece soar mal aos olhos. Só que quando Paulo admoesta a igreja aos Coríntios, ele trata de uma forma muito melindrosa, posso dizer assim, muito cuidadosa, e ele vai dizer uma coisa que é precisa. Uma coisa que é precisa e é preciso. Ou seja, a ordem e a decência. Alguns tratam ordem e decência como culto racional, mas ordem e decência é administração. Ou seja, é preciso haver uma administração pura para que a gente possa organizar o ato de cultuar a Deus. E se não houver essa ordem e decência, as coisas saem do controle tal qual saíram na igreja de Corinto. E eu fico vendo a forma que Paulo mostra a institucionalização. Paulo diz que a igreja é como um corpo. E quando ele fala corpo, que ele cria essa ligação, ele está falando de uma institucionalização. Porque quando você olha para o corpo humano, você tem a instituição mais pura, a instituição mais perfeita, que é a união. Meu amigo pastor Alexandro, é um prazer ter o senhor por aqui, viu, meu amigo? Deixa um oi pro pessoal aí. Pastor Alec é um excelente, exímio expositor das escrituras e a presença dele aqui, ele é lá de Unai, Minas Gerais, a presença dele aqui enobrece a nossa live. Bom ter o senhor por aqui, meu amigo. E a instituição que é o corpo, ela denota literalmente isso. É o pequeno ligado no grande. Mas não apenas ligado, é o pequeno ligado e dependendo do grande. Existe ordem melhor do que essa? Porque tá aqui minha cabeça, eu tenho 1,96 m de altura, minha cabeça é ligeiramente grande. Em contrapartida, o dedinho da minha mão, o meu dedo mínimo da mão direita, ele é muito pequeno diante do tamanho da minha cabeça. A outra contrapartida é o dedo mínimo do meu pé direito. Ele é ainda menor. E se você pega, por exemplo, o rádio, a bigorna, se você pega qualquer osso no corpo humano, por mínimo que ele seja, qualquer vaso sanguíneo, por mínimo que ele seja, ele é necessário. O funcionamento perfeito da instituição depende da influência e da interdependência de cada organismo que nela está contido. Portanto, isso é institucionalizar. Meu amigo Ítalo Fonseca, Deus abençoe, Estribo, diga aí, meu pastor Marcelo Domeneghetti, por menor que sejam os organismos, eles são necessários. Isso é institucionalização. Institucionalização nada mais, nada menos é do que a interdependência dos organismos. E quando a gente coloca isso na igreja em si, nós estamos falando não de organismos materiais, organismos financeiros, organismos em todos os âmbitos. Nós estamos falando o estribo, que tem menos isso aí. O estribo, um osso do ouvido que tem menos de 2 milímetros, é isso aí mesmo. E quando a gente trata desses organismos, nós estamos falando literalmente de pessoas. E olha só o que Paulo vai dizer no capítulo 4 de Coríntios. Parece não ter nada a ver, 1 Coríntios capítulo 4, não parece ter nada a ver com aquilo que a gente está falando aqui, mas ele diz assim, olha, que os homens vos considerem.
como ministros de Cristo. No grego, ministros é diaconia, e diaconia é a voz ativa de servir, ou seja, é aquele que pratica o serviço. Então, quando ele fala assim, que os homens nos considerem como ministros de Cristo, ele está dizendo assim, olha, que os homens nos vejam, que nós tenhamos uma reputação, porque a consideração alheia é a nossa reputação. Ele está dizendo que os homens nos considerem, que a nossa reputação seja de servo de Cristo, aquele que pratica o serviço de Cristo. E ele vai dizer, e dispenseiros dos mistérios de Deus. A palavra dispenseiro, no original da língua grega, ela tem o sentido de administrador. Ou seja, Paulo está dizendo que nós precisamos administrar mistérios de Deus. E dentro de um culto, lógico que a gente fala aqui da racionalidade, da organização, da ordem, da decência, é onde a gente revela. Entenda, eu sou Adim, é isso aí, mano Marcos. Adim a todo vapor, nós estamos aqui com o primeiro tema do Adim. E eu entendo Paulo formulando a igreja da seguinte maneira. Paulo, é claro que sendo usado por Cristo. Não só a questão do serviço, da ordem, da essência, mas da racionalidade do culto. E aí eu disse, eu estou conjecturando no que tange a eu revelar algo para Deus. Mas eu estou mostrando para Deus os meus mistérios. E o que seriam esses mistérios, Ismael? É a adoração, é a prestação do culto. E eu estou conjecturando, fazendo uma analogia. E quando eu revelo os meus mistérios para Deus, ele me revela os dele. E o que eu acho interessante, e aí eu volto aqui para Hebreus capítulo 10, verso de número 25, que o escritor da carta universal aos Hebreus vai dizer assim, não abandonando a nossa congregação. Rapaz, isso aqui não é novo. Desigrejar não é um movimento atual. Desigrejar não é algo que surgiu agora. Olha só o que o escritor da carta universal aos Hebreus está dizendo. Como é costume de alguns. Isso já acontecia. A gente está vendo na atualidade a maximização daquilo que já era comum. Na época já era comum, sim, que os homens deixassem de congregar. E aí eu quero mostrar para vocês aqui, congregar, a gente vai falar sobre esse termo, vamos dar uma aprofundadazinha no termo congregar, para a gente chegar a um norte dentro daquilo que a gente está falando. Na língua grega, congregar não é só ajuntar. Na língua grega, congregar é unir. É o mesmo que fazer com que o gregário, o quantitativo, o número, reúna-se. O com é o mesmo que união, ou seja, é o gregário unido. E é impossível que um corpo funcione de forma perfeita se algum dos seus organismos, alguma das suas partes, não estiver junta com todo o gregário, com todo o ademais. É isso que nós precisamos entender, nós precisamos trazer para juntar e funcionar perfeitamente. E quando alguém sai do corpo, ele fada. Quando alguém sai do corpo, ele se predestina ao fracasso. Entenda, por pior que pareça a instituição, ainda existe a necessidade de unir-se e reunir-se com as demais instituições. E quando eu falo instituições, eu falo corpo. Agora vamos lá, para os argumentos que eles usam. Primeiro eles colocam a instituição como igreja do homem. Faz uma pergunta aí, Marcelo, vamos lá. Eles colocam a igreja como instituição humana. Tratam a igreja até mesmo como uma empresa. Mas olha só o que Davi dizia. Mais vale um dia nos teus átrios do que em outra parte 1000. Preferiria estar à porta da casa do meu Deus e habitar do que habitar nas tendas
da perversidade. Salmo 84:10. Se esse desigrejar fosse motivado por uma revelação bíblica, a gente até compreenderia. Mas quando a gente se depara com 90% dos desigrejados, a gente vê que a motivação é o descontentamento, a conveniência própria, a insatisfação, e isso os faz como descaracterizarem, os fazem descaracterizar a fé doméstica, a igreja organizada. E aí eles tiram de dentro da igreja a si próprios, ou seja, eles mesmos se arrancam do corpo e deixam de participar da comunhão. E aí diz assim, não, mas agora eu vou me reunir na minha própria liturgia, dentro da minha própria casa, e eu vou começar a servir a Deus. Isaías 41:6, a Bíblia vai dizer assim, um ao outro ajudou, e ao seu companheiro disse, esforça-te. Agora, como ser ajudado ou ajudar alguém que não está ligado em você? Aqui o Mano Marcos falando, a pseudo-suficiência da fé doméstica. E aí é uma pergunta, como ajudar ou ser ajudado por alguém que não está ligado em você? Tem uma frase que ressoa aos meus ouvidos, no meu coração, que diz o seguinte, é impossível acreditar naquilo que se está longe. E os adeptos desse movimento são os que não querem servir à igreja e a Cristo. É isso aí, mano Felipe, isso mesmo. O sentimento de servir deixa de existir. E aí, assim, como a gente acredita naquilo que está longe? É quase que impossível. Esses dias, em um debate com um ateu, eu encerrei o debate dizendo isso para ele. Ele ficou sem argumentos, que ele olhou para mim. Eu falei assim, sabe por que você não acredita em Deus? É porque você está muito longe dele. E não tem como acreditar naquilo que está longe. É mais fácil acreditar naquilo que está perto. E da mesma forma é o que acontece com quem desigreja. Porque ele está no corpo, ele faz parte do corpo, mas ele não consegue se aproximar do corpo. E por estar longe, mesmo estando no, ele prefere sair. Consegue compreender isso? Ele está, mas não está. E aí os sintomas eles não são repentinos. Não é uma coisa que aparece de uma hora para outra e a pessoa resolve desigrejar hoje, amanhã ele desigreja. Não. São sintomas que começam a surgir. E aí eles usam o Apocalipse 18:4 como argumento. Eles vão dizer assim, sai dela, povo meu, para que não sejas participantes de seu pecado e para que não incorras nas suas pragas. Mas, meu irmão, isso aqui é um texto escatológico. Para os desigrejados que me assistem ou que vão me assistir, isso é um texto escatológico. Não cometa a empáfia, não cometa a ignorância esdrúxula de querer manipular um texto bíblico ao seu bel prazer. Não tem nada a ver. Nada a ver. Volto a dizer, não tem nada a ver com isso. Entende? E a falta de fundamentos contra as igrejas convencionais, eu não estou falando, perdoe-me, o termo que eu vou dizer não me leve a mão, não estou falando de igrejolas, de beira de esquina, ministérios, grande parte das vezes, neopentecostais, que são devaneios de alguns homens que sequer têm revelação bíblica, que sequer têm fundamentação bíblica e teológica para abrir uma igreja, não. Estou falando de igrejas convencionais, históricas, tradicionais, porque quem passa pelo desigrejamento, isso não é um privilégio, Las Lilia, Paz de Cristo, isso não é um privilégio apenas dos pentecostais, neopentecostais, não. Eu conheço pessoas da presbiteriana, eu conheço pessoas da Batista, conheço de batistas reformadas, são igrejas clássicas, tradicionais, igrejas que têm história. Entendeu? E aí eles tentam criar as suas próprias organizações. A partir disso,
com motivações puramente humanas e capciosas. Eles, na verdade, não têm um evangelho de fato para pregar. Eles não têm uma fundamentação. Então, o que a gente precisa fazer agora, eu não vejo, ali logo acima, acho que foi o Felipe que falou que eles apostatam da fé. Eu não vejo nem como a apostasia da fé em Cristo. A desinstitucionalização eu não vejo como uma apostasia. Eu até acredito que é possível resgatar essas ovelhas perdidas. E o nosso maior desafio hoje não é buscar apenas quem ainda não foi regenerado. É buscar pessoas que estão feridas, frustradas, e denotar na vida delas, contagiá-las através, a partir das nossas vidas, com o amor de Deus em intensidade máxima. A gente vive uma superficialidade tão grande na atualidade, e é tão grande que a gente não consegue hoje contagiar ninguém com o amor que está em nós. A gente tem textos formulados. Irmã Josiane Porfírio, a paz do Senhor, uma boa noite. E meu mano Gabriel Viana, isso aí. A gente tem um amor tão superficial que a gente não consegue mais contagiar ninguém. Se utiliza de textos, utilizamos-nos de textos da Bíblia, alguns textos isolados, alguns textos que já se tornaram clichês, como João 3,16, eu não estou criticando o texto, eu estou criticando o uso do texto. A gente tem palavras, frases pré-prontas como Jesus te ama e quer mudar a sua vida. Mas a gente sabe falar. A cada dia que passa a gente aprimora mais as técnicas dos nossos evangelismos. A gente faz flash mob, a gente faz movimento de rua. Só que a gente esquece que isso não vale nada. Porque o que convence o homem é o Espírito. E o Espírito só vai convencer se o amor que está em nós contagiar aqueles que nos cercam. E para que isso aconteça, a gente precisa mergulhar profundo no amor. A gente tem que resgatar. Porque desigrejar, vamos para a etimologia do termo? Desigrejar é deixar de ser igreja. Desgraça não é ausência de graça? Então, desigrejar, prefixo de negação, é deixar de ser igreja, é aqueles que não são parte da igreja. E quem é que vai para o céu? Não estou falando de placa, de denominação, estou falando do corpo de Cristo. Quem vai para o céu é a igreja. A igreja na sua totalidade, a noiva do Cordeiro. Então, permita-se. Vou dizer novamente, permita-se. Rael Buquerque, a igreja parou de ser igreja, é comércio, já tem muito tempo, sabemos que não são todas, mas 99,9%. Rai, modifica o que você falou, a igreja não. A instituição pode até ser que sim, mas a igreja continua pura. A instituição pode ser que tenha se corrompido, mas a igreja continua pura. O nosso erro é que a gente usa o termo igreja para denotar a instituição. E dentro da igreja ainda tem o corpo de Cristo, ainda tem a noiva do Cordeiro. Eu não sei se você crê, Rai, mas eu faço parte da noiva do Cordeiro. Eu não sei se você crê que você faça, mas eu faço parte da noiva do Cordeiro. O problema é que a gente quer ver muito defeito na igreja. A gente quer achar muito defeito na instituição. E se a instituição tem defeito, é justamente por causa de nós mesmos. A instituição só tem defeitos porque a gente não consegue viver o amor de Deus na intensidade máxima. Porque quando um homem mergulha no amor de Deus e se aprofunda, ele contagia quem está do seu lado. É só você analisar a história. Eu nunca vi um homem que fosse tomado pelo amor de Deus que não conseguisse contagiar os demais. Veja, vou falar só uma história. Charles Haddon Spurgeon pregava o seu sermão e levanta-se no meio daquele auditório um homem, 1,60 m de altura,
por volta dos seus 16 anos, rechonchudo, Dwight Lyman Moody. E o discurso de Haddon Spurgeon era o seguinte: eu nunca vi um homem que se entregasse a Deus sem reservas. E Dwight Lyman Moody levanta e diz assim: eu quero ser esse homem. O resultado é que antes da sua morte, ele já havia aglomerado para os céus mais de 1 milhão de almas. Olha só o que o amor de Deus não faz. E é isso que eu acho que falta na instituição e até mesmo na igreja. É o contágio, André Felipe. Não podemos atribuir os erros dos homens a Deus. Infelizmente, essa é uma das causas de muitos se tornarem desigrejados. Isso é verdade. A gente quer atribuir aquilo que é do homem a Deus. Isso aí, André. Muito obrigado. Muito egrégrio o conteúdo da sua fala aqui, viu? E eu acho que a gente precisa, de fato, tornar-se puro. Através do metanoia, e eu tenho ressaltado aí, meu mano Samuel Adim. Isso aí, mano, eu sou Adim, é nóis. É muita gente confundindo conversão com convicção. E eu acho que nem convicção, viu, ô Gabriel? Eu acho que é convenção mesmo. Tá convencido de algo e acha que sabe, mas na verdade não sabe. A gente precisa se converter mesmo, porque converter é mudar o caminho. E o converter no grego é auristo, é o tempo auristo do grego, que é o mesmo que fazer de uma vez por todas, né? É concluir algo de uma vez por todas, ou seja, uma vez convertido, convertido sempre. Está dizendo que uma vez salvo para sempre? Não, estou falando que uma vez convertido, convertido sempre. Posta aí, Rai, pra gente o texto aqui, posta o texto aí de Gálatas 5,14. Posta pra gente aí para eu poder ler pro pessoal aqui. É isso aí. Mano Samuel, se posicione aí. Meu mano, doutor Marcos Vinícius também, posicione-se. E é muito bom ter a participação de vocês aqui, a gente falou. E olha aí, deixa eu falar pra você. Agora nós estamos com um canal, tá? O Adim, Amor de Deus Intensidade Máxima no YouTube. E os nossos vídeos serão postados lá. Nós vamos começar a fazer isso através do canal. Nós vamos compartilhar aqui com vocês também, mas os vídeos vão ser postados no nosso canal do YouTube. E você vai acompanhar o Vamos Falar de Bíblia através do canal Amor de Deus em Intensidade Máxima no YouTube. Sabe por quê? Porque eu e você, nós fomos feitos para a eternidade. A gente preocupa muito com algumas coisas que acontecem nessa terra e a gente esquece, quando uma pessoa é convertida, ela muda todo o seu agir, suas atitudes. É isso aí, Gabriel. E a gente esquece que a gente foi feito para a eternidade, a gente não foi feito para essa terra. E a gente está preocupado, a gente está preocupado demais com algumas coisas que nós não deveríamos nos preocupar. É isso aí. Galera, esse aqui foi mais um Vamos Falar de Bíblia. A gente teve o prazer de falar aí sobre congregar ou desigrejar. E a conclusão da nossa fala é: congregue, esteja junto. Porque se você arranca uma parte do corpo e deixa ela fora por muito tempo, ela necrosa, ela morre, não tem salvação. Alguém que está fora do corpo não consegue sobreviver por muito tempo. É apenas uma desculpa para não estar debaixo de obediência, é uma desculpa para não se submeter a uma autoridade. Romanos 13, por pior que seja a autoridade, ela foi instituída por Deus. A gente não pode negar isso. Toda e qualquer autoridade, seja ela política ou espiritual, foi instituída por Deus. Então é isso aí, meus irmãos. Foi bom ter estado com vocês em mais um Vamos Falar de Bíblia. E essa agora foi a versão Adim. Amor de Deus em intensidade máxima. Viva isso, o amor de Deus em intensidade máxima. Se você achou interessante o conteúdo do vídeo, gostaria de te pedir que você clicasse lá em compartilhar e permitisse que os teus amigos vissem isso também, tá bom? Deus abençoe a todos, foi bom estar com vocês e até o próximo Vamos Falar de Bíblia.